Pois bem, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre seres espirituais, pensando um pouco sobre dentro dos limites, né? É sempre bom, eu gosto de dar esse disclaimer logo no começo, de nós lembrarmos que nós estamos tratando de temas que não são completamente claros na Escritura, que a palavra do Senhor ela revela muito mais a relação de Deus conosco, e essas questões espirituais elas aparecem sempre num contexto em que de alguma forma isso toca a relação com os seres humanos. Seja nós tendo algum tipo de acesso a uma visão espiritual, seja de alguma forma estes seres espirituais interagindo conosco aqui nesse plano material, por assim dizer. E embora esse seja um assunto tão curioso ou tão com pouca informação, aí fica a pergunta, né? Por que a gente vai estudar então esse assunto se a gente não tem tanta clareza? Aí a resposta mais básica é porque a Bíblia fala deles, né? Então, se Deus não quisesse que a gente soubesse a respeito de seres espirituais, Deus não trataria disso na sua palavra. E a palavra de Deus trata seres espirituais como algo dado, né? Como algo que está aí, como um pressuposto. Tanto seres espirituais, que nós chamamos de seres espirituais ligados a Deus e à bondade e à ação de Deus, como seres espirituais ligados à maldade, a Satanás e ao reino caído também nesse mundo. Então essas duas realidades elas são apresentadas na Escritura o tempo todo. Assim como é apresentada a realidade visível e material, ela é apresentada também de mesma maneira como realidade, como verdade, essa realidade que é espiritual. Então esses dois reinos, essas duas realidades, são evidenciadas na Escritura e elas interagem, de alguma forma, elas interagem entre si. Embora existam coisas que acontecem somente entre nós e coisas que acontecem somente no reino espiritual, também existem coisas que parece que se trombam. Que algumas ações que nós tomamos aqui parece que afetam realidades espirituais também. Quando, por exemplo, Tiago vai dizer sobre se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós, isso mostra que algo que a gente faz, de alguma forma, afeta algo que acontece no mundo espiritual. E da mesma forma, nós vemos ações espirituais, seres espirituais que tocam e, de alguma forma, interferem nas nossas relações nesse mundo. As tentações de Satanás, os ataques de diabo, de demônios, a própria fala de Deus por meio de emissários espirituais, todas essas coisas acabam interagindo tanto aqui neste plano que nós chamamos aí de o reino dos homens, como também nós vemos nas Escrituras seres humanos que de alguma forma são levados a essas esferas celestiais, seja por meio de visões, seja por meio de sonhos, tem meio que um relance e conseguem adentrar neste reino que nós chamamos de reino espiritual ou de reino celestial. Então essas duas coisas coexistem. E essas duas coisas são criação de Deus. Os dois reinos são criados por Deus. Quando Gênesis 1:1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, fala também dessas duas realidades, da realidade humana e da realidade celestial ou espiritual. Acaba que, eu acho que no próximo encontro a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, acaba que nós temos muito limite nos nossos vocabulários. Nós lidamos com a barreira linguística do texto que nos é dado, principalmente o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, nós esbarramos em algumas linguagens que as traduções vão tentar trazer um pouco mais de clareza para a gente, né? Como nós vimos no nosso último encontro, você não vai encontrar uma palavra para anjo na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Você não vai encontrar uma palavra para anjo. Anjo é uma transliteração que os autores humanos, que os tradutores humanos fizeram de um termo que é usado tanto para seres humanos quanto para seres não humanos, que é a ideia de mensageiro. Então, mensageiros espirituais e mensageiros humanos recebem o mesmo título. Em hebraico, malach, e em grego, angelos. Aí, quando então os autores se deparam, ou quando os tradutores se deparam com seres espirituais agindo na função de mensageiros, eles usam, ao invés de mensageiro, a palavra anjo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, numa tentativa de trazer alguma clareza para nós que somos os leitores. Então eu até pensava um pouco sobre isso hoje. A gente pensa na nossa linguagem, a nossa linguagem do século XXI, ela é cheia de detalhes. Já parou para pensar o que a linguagem é? A gente fala alguma coisa, em algum ponto da história os seres humanos começaram a registrar a fala. Transformaram fonemas em algo visual, que pode ser reproduzido, né? Primeiro começou com a ideia dos pictogramas. Já vou falar de linguagem pictográfica.
é o que acontece, por exemplo, com as linguagens, os tais dos hieróglifos, né? Você vê cobrinha, né? Você vê mão, pé. Então, antes de tudo isso, antes da gente ter o nosso vocabulário, a gente tinha essas linguagens pictográficas. Deixa eu só aproveitar, fazer um detalhezinho aqui para a gente pensar. Como é que funciona uma linguagem pictográfica aqui? Aqui é o TDA batendo, mas vamos embora, vamos seguir que isso ajuda bastante, né? Então você pega, por exemplo, vocês conseguem enxergar aí, né? Isso aqui, né? Nossa, perspectiva isométrica ainda está funcionando, né? Então você pega aqui, né? E pensa assim. O que está escrito aqui? Soldado, né? Então a ideia de linguagem pictográfica é algo mais ou menos assim. Você pega uma imagem que é conhecida, a fonética dessa imagem junta com outras imagens e por aproximação você chega numa palavra, né? Então isso aqui já é um grande avanço para a gente poder registrar ideias. E isso tudo nos ajuda demais, porque antes disso acontecer, as ideias ficavam aqui, ou ficavam aqui. A gente não conseguia transmitir isso para frente. É a partir da escrita que a gente consegue registrar a história e passar de uma maneira mais confiável, para além da tradição oral, a conhecimento. Tanto que a nossa história, ela é inclusive mudada, né? Ela é pautada entre pré-história, ou seja, antes do momento em que a gente conseguia registrar a história, e período histórico, que é a partir do momento que a gente consegue registrar a história. Então pensa, a gente tinha esse tipo de ideia. E depois passou a se registrar os fonemas, né? Aí com os abrires da boca, aí você vai criando imagens para poder registrar esses fonemas. E aí você pensa na nossa linguagem. A gente tem consoantes, né? Tipo B, C, D, né? B, K, D, né? Que é as formas que a nossa boca articula. Aí a gente tem as vogais, né? A, E, I, O, U. As vogais, que combinado fica ba, be, bi, bo, bu. Estou dando aula de linguística, nem alfabetização não. Mas é para você pensar como a nossa língua hoje ela é muito sofisticada. Com o passar do tempo, a gente também criou símbolos que falam do fluxo das nossas palavras. Então a gente tem vírgula, não é? A gente tem ponto final, a gente tem ponto de exclamação, a gente tem ponto de interrogação, entende? E aí a gente sabe quando alguém está fazendo uma pergunta, quando alguém está dando uma ênfase, né? A vírgula no lugar errado muda completamente o sentido da frase, né? Então, se alguém pergunta assim, você vai ficar em casa e não vai comigo? Aí você diz assim para a pessoa, eu não vou. Significa uma coisa, né? Você vai ficar em casa, você não vai comigo? Aí você responde, eu não vou. Mas se você coloca uma vírgula, eu não vou. Vai ficar em casa? Eu não. Eu vou com você. Então, uma vírgula muda o sentido. Então, as nossas pontuações ajudaram muito nesse processo. Né? O dois pontos, o parênteses, para dizer que está explicando alguma coisa. Isso tudo é muito sofisticado. Com o passar do tempo, a gente foi criando ainda mais marcações. Né? Tem o tal do negrito e o... Tem que ficar de lado. Itálico. Né? Para ir dando ênfase. A gente tem todos esses símbolos. Correto? E ainda assim, quando a gente escreve uma mensagem no WhatsApp, às vezes a pessoa não entende. Né? Tem gente que briga. Ah, mas você falou tal coisa. Não, não falei tal coisa. Isso foi o que você entendeu do que eu escrevi. Né? Então já tem essa dificuldade. Agora pense nas línguas antigas. Pense no hebraico, por exemplo. Não tinha itálico, não tinha negrito, não tinha símbolos, não tinha vogais. Só tinha consoantes. Como é que você sabe onde um texto começa e onde um texto termina? Como é que você sabe quando é uma pergunta, quando é uma afirmação? Como é que você sabe? Então, há muita dificuldade na transposição de uma língua para outra. Mas mesmo com uma língua tão rudimentar, haviam formas de delimitar com o arranjo das palavras, o tipo de flexão que as palavras faziam, cada uma dessas coisas. Então, embora seja uma linguagem muito resumida, ainda assim, a linguagem, tanto grego quanto hebraico, são linguagens muito sofisticadas, no sentido de transmitir uma ideia. Tanto que existem certas coisas que a gente consegue compreender melhor
é com a linguagem original e não com as traduções. Mas quando nós tratamos, então, das traduções, os tradutores, em português, em outras línguas, vão tentando fazer essas adaptações de um mundo para o nosso mundo, de uma mente, de um contexto para o nosso contexto. Por isso que tem tantas versões diferentes da Bíblia. Não é que são Bíblias diferentes. São tentativas humanas de chegar o mais perto do significado do texto original. Às vezes traduzindo de forma mais literal, às vezes traduzindo de forma mais dinâmica, trazendo mais o significado do que cada uma das palavras, literalmente, como elas aparecem no texto, para a gente entender, para a gente ter o entendimento. Então, dentro disso, aquilo que fala a respeito de seres espirituais, nós temos também muitas aproximações. Muito desse uso de tentativa de fazer a gente entender a partir de um mundo completamente diferente do nosso mundo, né? Então, na próxima semana, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, o nome Deus, né? Deus não é... Quando a gente fala Deus, na nossa cabeça ocidental do século XXI, a gente logo pensa no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Deus. Mas a Bíblia não trata esse termo somente para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo ali usado é Elohim, que é um título, não é um nome próprio, é um título. Mas um título que é aplicado também a seres espirituais, como anjos e demônios, a seres humanos desencarnados, também é usado, a deuses pagãos, também é usado o termo Elohim, porque a tentativa, talvez mais, ou a tradução, talvez que ficasse menos complicada para nós, seria ser espiritual. Então, Yahvé, o Deus dos israelitas, o nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um ser espiritual. Mas ele não é o único ser espiritual, existem outros seres espirituais. Ah, Jean, mas a Bíblia diz que só existe um Deus. Sim, igual a Yahvé, não há. Maior, melhor, igual, não há. Somente Yahvé é um ser espiritual como Yahvé. Mas existem outros seres espirituais, criados pelo próprio Yahvé, criados pelo próprio Deus. Eles são chamados de deuses com letra minúscula. Mas em hebraico não tem maiúsculo e minúsculo. Entende? São tentativas de tradutores trazerem para nós o significado dos textos. Por isso você vai pegar o Salmo 8, por exemplo, em algumas Bíblias vai dizer que Deus criou o homem menor que os anjos. Em outra você vai encontrar que Deus criou os homens menores que os seres celestiais. Em outras traduções, menores que Deus. Peraí, é anjo? É ser celestial? Ou é Deus? Nenhum dos três. É Elohim. E o que é Elohim? Pode ser anjo, ser espiritual ou Deus. Entende? Aí é a dificuldade dos autores humanos ou dos tradutores de trazerem significado. Então aí a gente, né, foi longe, agora a gente volta. Né? Então o que nós estamos pensando é que... Volta aqui para o slide. Volta. O que nós estamos pensando é que esse mundo espiritual é densamente povoado. Nós falamos de algumas figuras, mas, de novo, a gente fala muito mais das suas atuações do que da sua natureza. Como nós vimos na semana passada, quando a gente fala anjo, nós não estamos falando de uma natureza, de um ser específico. Nós estamos falando de uma função, que é tanto desempenhada por seres humanos como por seres não humanos. Então, a gente fala anjo, na cabeça contemporânea, ser branquinho, loirinho, cabelo encaracolado, com arpinha na mão, roupinha branca, auréola e asa. É isso que vem na cabeça de muita gente. Mas quando a Bíblia fala de mensageiro, pode ser tanto espiritual como não espiritual. E hoje nós vamos falar de um outro tipo de ser espiritual, que às vezes é colocado na categoria de anjo também. Mas acho que ao final da nossa exposição hoje vai ficar mais claro que dá para tirar, né, esses seres dessa categoria de anjo, que são os querubins. Né? Em hebraico é a palavra queruvim, que é o plural de queruv. Em hebraico, esse in final é o plural masculino. Tá? Mas não quer dizer que está falando simplesmente de algo que é masculino. Tem palavras, assim como no português, palavras são masculinas e palavras que são femininas. Né? A porta é feminina, mas a porta não tem gênero. Então, tem palavras no hebraico também que são masculinas e femininas e elas vão ter terminações de plural diferente. E querubim é essa palavra que aponta para queruv,
que não tem nenhuma tradução que ajuda a gente, né? A gente só transliterou. Pegou essa palavra do jeito que ela é escrita, transliterar é pegar esses símbolos aí e passar para os nossos símbolos, né? Então pega aqueles símbolos que são lidos da direita para a esquerda, né? No caso de vocês, da direita para a esquerda, né? Que são lidos de um jeito, e a gente muda, coloca letras que são ocidentais e coloca na ordem que a gente consegue ler. Isso é transliterar, né? É quando a gente pega e transforma de uma forma que a gente consiga ler aquele texto. Então, querubim foi só uma transliteração, não tem tradução nenhuma. E aqui essa imagem é uma réplica fiel daquilo que está na tampa da Arca da Aliança. Tá? Eu digo que é uma réplica fiel porque ela está em Jerusalém, em Israel. Existe um instituto que é chamado de Instituto do Terceiro Templo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Em que eles estão se preparando para poder construir o terceiro templo, né, lá em Israel. Já existem muitas coisas do mobiliário que já estão prontas. Né? O candelabro está lá na praça de Jerusalém, a amostra de ouro maciço está lá para todo mundo ver, e esse lugar tem a réplica das coisas, já tem um grupo de coens, né, dos levitas, que estão sendo treinados para o ofício nesse futuro templo. Isso só não acontece ainda porque o local do templo é o local onde existe, né, o ponto mais famoso hoje em dia no que diz respeito aí ao islamismo, né? Aquele lugar onde tem o Domo da Rocha, né? Então aquilo ali é de autoridade palestina ainda nos dias de hoje. Então Israel não pode construir nada lá. Mas enquanto não pode construir nada lá, eles estão, correndo atrás de construir todo o mobiliário, de treinar toda a galera, já estão fazendo, inclusive, ensaios de como eram feitos os sacrifícios do Antigo Testamento, porque eles creem que em algum ponto da história, isso tem implicações escatológicas, dependendo da linha que você acredita, né? Em algum ponto da história, a autoridade vai ser passada de volta para Israel, o terceiro templo vai ser construído e vai se voltar ali os sacrifícios. Dentro desse grupo de pessoas, né, desse instituto do terceiro templo, eles fizeram uma réplica da Arca da Aliança e colocaram exatamente na parte de cima, na tampa, assim como está descrito na Escritura, essas duas imagens de querubins. E por que eu coloquei isso? Porque, bom, a Bíblia não nos dá muito detalhe a respeito de como são esses querubins. Na verdade, os detalhes são muito conflitantes na Escritura e depois a gente vai ver, inclusive, o porquê. Mas se alguém pode ter, talvez, um vislumbre um pouco mais claro do que seria o querubim, né, seriam aqueles a quem Deus deu, em primeiro lugar, a descrição do que era para fazer com a Arca da Aliança. Então, eu coloquei só para a gente exemplificar um pouquinho do que significa aí esse nome, né, esses querubins. E os querubins, eles não são anjos. Eles possuem uma outra função. Enquanto que aquilo que nós chamamos de anjos, mensageiros, tem a função de comunicar alguma coisa, os querubins têm uma outra função e a gente vai ver um pouquinho sobre essas funções, né? Então, enquanto os anjos, eles são de uma outra natureza, eles também têm uma outra função e eles podem, inclusive, desempenhar esse papel no reino dos humanos, no reino material, no reino onde a gente vive, e a gente viu isso, inclusive, no nosso último encontro, à exaustão, vários momentos em que figuras assim, espirituais, aparecem, são confundidas com seres humanos, são identificadas com os seres humanos, mas em algum ponto da história a gente percebe que elas não são meramente humanas. Com os querubins isso não acontece. Na verdade, os querubins não são vistos na vida cotidiana. Não são vistos em interação com seres humanos nesse mundo. Todas as vezes que os querubins são mencionados, eles estão num contexto completamente diferente. Eles estão num contexto ou simbólico, ou no contexto de visão, seja visão ou sonho. Né? A diferença da visão e do sonho é que o sonho acontece quando está dormindo, né? E a visão acontece com o ser humano não necessariamente dormindo. Então é aí que se veem os anjos. Em geral, e 100% das vezes, posso dizer, em um contexto onde o trono de Deus aparece. Ou o trono de Deus, de alguma forma, é mencionado lateralmente. Porque são seres que habitam esse lugar onde está o trono de Deus, ou faz menção a lugares que apontam para o trono de Deus. Então, os querubins são esses guardiões, por assim dizer, do espaço sagrado. Eles aparecem sempre nesse espaço sagrado. Não estão em contextos onde estão os seres humanos, a não ser que, por graça de Deus, seres humanos tenham uma visão deste contexto onde os querubins aparecem nessa sala do trono.
O primeiro lugar onde nós vemos a menção destes seres espirituais é lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 24, quando os nossos primeiros pais são expulsos do Éden, ou do jardim no Éden. Este que era o lugar onde Deus falava com os nossos primeiros pais face a face. A gente falou sobre isso no nosso primeiro encontro. De lugares onde parece que o céu e a terra se interconectam, onde realidade espiritual e material estão mescladas, que é aquilo que também é profetizado a respeito do novo céu e da nova terra, em que a Jerusalém celestial ela vai descer à terra física, à terra dos homens, e diz o texto que Deus vai habitar com o seu povo, com esse povo físico, esse povo que ressuscitou, que tem carne e osso. De alguma forma, no novo céu e nova terra, essas duas realidades vão se interconectar novamente. Aquilo que era no princípio, lá no Éden, quando os nossos primeiros pais podiam falar com Deus e ver Deus de alguma forma, face a face, ouvir os passos de Deus no jardim, ter uma interação com o Senhor. Então, o Éden era esse lugar onde céus e terras se mesclam. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles foram expulsos dessa realidade. E, gente, depois de Gênesis 3, tudo que nós temos na Bíblia é exatamente essa busca por voltar, esse retorno. Desde a expulsão do Éden, o nosso senso é de não pertencimento. O nosso senso é de saudade, de inadequação, porque nós estamos sempre em exílio, sempre esperando a hora de voltar para casa. Esse senso, essa fome por algo transcendental, aponta exclusivamente para o Éden. E ao longo da história, Deus vai deixando com que, de alguma forma, o ser humano se aproxime de um protótipo desse Éden. Quando a gente vê o texto, então, de Gênesis 3, 24, diz que depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou, então, querubins, protegendo esse lugar onde a sua presença era visível, palpável, tocável. E o ser humano colocado a leste do jardim. E é muito legal que a porta do templo e do tabernáculo fica no caminho contrário, né? Então, se você ler Gênesis com atenção, você vai ver que todas as vezes que o homem vai se distanciando de Deus, vai falando que ele vai indo para leste, né? Claro que é muito mais do que simplesmente algo geográfico, mas está colocando algo visual para aqueles que estão lendo. E quando fala o templo, o tabernáculo, a porta, é na direção contrária, como que se ir ao templo fosse ir em direção ao Éden. E o que havia dentro do templo, dentro do tabernáculo? Era exatamente esse lugar de conexão com Deus. Mas agora não todo mundo pode entrar. Agora só pode entrar diante da presença de Deus um intermediário, um mediador, um intercessor. Começa com Adão sendo esse nosso grande intercessor, que pisa na jaca e aí está todo mundo em Adão longe, né? Mas a gente vai vendo Noé apresentando uma intercessão diante de Deus, e Deus dizendo, olha, o homem continua mal, mas eu não vou mais destruir a terra com água como eu fiz da primeira vez. É muito interessante que o texto fala exatamente a mesma expressão que fala quando Deus fala que vai destruir a terra, porque o homem é mau e todos os intentos do seu coração são perversos. Então Deus diz, vamos destruir. E depois, quando Noé desce da arca, apresenta um sacrifício a Deus, diz o texto, o homem é mau e todos os intentos do seu coração são ruins, mas eu não mais destruirei o ser humano com água como eu fiz da primeira vez. Porque ali há uma intercessão acontecendo. Depois a gente vê um outro intercessor, um outro mediador, um homem chamado Abrão. Lembra de Abrão? Abrão é um grande intercessor. Quando a gente vê o texto em que está Abrão lá com os seres celestiais que parecem homens, 3 que aparecem diante dele, lembra disso? Lá em Gênesis 19. E está ali. Aí você fala assim, peraí, mas parece que Abraão está negociando com Deus? Deus fala, olha, eu não vou deixar o meu servo cego daquilo que eu vou fazer. Eu vou contar para ele. Porque dele que vai vir uma descendência que vai ser bendita. Então, Deus vai falar. E fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí começa, né, a barganha. Mas, Senhor, e se tiver 50, e 45, e 30, né? Aí você fala, peraí, mas Deus está negociando? Não, Deus não está negociando.
Deus está ouvindo a intercessão do intercessor. Negociar era se ele fala assim, se tiver 50, Deus fala assim, não, se tiver 55. Isso é negociar. Mas o que acontece no texto não é negociação. O que acontece no texto é Deus ouvindo a intercessão. Abraão fala 50, Deus fala 50. 45, 45. 30, 30. 20, 20. Senhor, a última vez que eu vou falar. E 10? Deus diz 10. O que está acontecendo? Intercessão. Abraão, intercessor. Depois a gente vai ver um outro intercessor. Lembra de quem? Moisés, Moshe. Deus falando, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Esse povo é muito obstinado. Esse povo é muito desobediente. O que Moisés fala para Deus? Senhor, não faz um negócio desse. O que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou eles lá do Egito para morrer aqui? Peraí, Deus precisa ser lembrado das coisas? O que está acontecendo aqui, gente? Deus está mostrando o papel de um intercessor. Moisés é o intercessor. A partir de então, começam as figuras de intercessores que acontecem dentro do tabernáculo e dentro do templo, que são os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que representam o povo dentro do tabernáculo e dentro do templo. Esse retorno à presença de Deus. E óbvio, você já deve ter entendido, né? Que tudo isso vai culminar na pessoa de Cristo, como o texto de Hebreus diz. O último e definitivo sumo sacerdote, que por meio de um sacrifício, não de bois, não de carneiros, não de ovelhas, mas por meio do seu próprio sacrifício, abriu um novo e vivo caminho de acesso ao trono da graça, à presença de Deus. Nós desfrutamos isso hoje em parte, depois vamos desfrutar isso de uma maneira completa, quando o trono de Deus for materializado na terra, no novo céu e na nova terra. Esse é o resumo de toda a Escritura. E o que é que existia dentro do templo, dentro do tabernáculo, guardando o lugar onde a manifestação da presença de Deus acontecia? O lugar onde estava a Arca da Aliança? Querubins. Essa imagem aí de uma cortina, é também uma réplica lá do pessoal do Instituto do Terceiro Templo. Né? E aqui é uma figura em 3D, não sei se vocês conseguem enxergar. E aqui nas paredes, isso aqui é a cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. Né? E aqui no Templo de Salomão, a gente vai ter uma descrição, lá em 1 Reis, que havia entalhado nas paredes, havia entalhado também querubins. Né? Que era uma réplica daquilo que foi feito no tabernáculo. No tabernáculo, Deus havia falado para Moisés para que ele tivesse ali, e Deus encheria o espírito de algumas pessoas com o Espírito Santo, para que fossem artífices, bordadores, né? Fala dos descendentes de Bezalel, que iam fazer arte ali, para poder construir um lugar que a presença do Senhor estaria no meio do povo de Deus. Né? Então, a grande diferença do tabernáculo para o templo é que o tabernáculo era móvel. Né? Enquanto o povo estava caminhando, desmontavam tudo, levavam no ombro, aí depois onde a presença de Deus parava, simbolizada por uma coluna de fogo, por uma coluna de nuvem, ali se montava o lugar. Então, esse era o tabernáculo. O templo é um lugar fixo, um lugar que remetia ao tabernáculo, mas era um lugar fixo. E quando Deus fala para Moisés que era para construir o tabernáculo, ele fala que as medidas e que os detalhes eram inspirados num templo que existe nos céus. Eu não vou abrir o texto, depois vocês leem aí com calma, lá em Êxodo, a partir do capítulo 20, você vai lendo. Tá? Chega até o 25, você vai ver exatamente essa dinâmica. Deus deu a Moisés uma visão de uma representação terrena de algo que de alguma forma está visto nos céus. Que parece que é exatamente esse lugar que Ezequiel, Isaías têm acesso nas suas visões. Um lugar onde existe um trono, um lugar onde tem um rio que sai desse trono, e tem vários detalhes que aparecem neste lugar que parece que são meio que uma réplica, ou melhor, as coisas que são construídas na terra, o templo e o tabernáculo, apontam para essas realidades que são vistas em visões e em sonhos pelos profetas. Mas o que a gente vê são exatamente esses entalhes, ou esses bordados de querubins, que estão ali nesse lugar onde o trono de Deus, o templo de Deus está mostrado. Né?
Então, aí, no que diz respeito ao que a Bíblia nos fala várias e várias vezes, que Deus está assentado acima dos querubins. Depois a gente vai ver na prática o que significa isso contextualmente. Então diz aqui o texto que Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome de Yahvé dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Isso aqui não é só poético. Às vezes a gente canta, né, que Deus está exaltado acima dos querubins, mas a gente não entende o que isso significa. Mais para frente eu vou colocar, inclusive, algumas imagens que vão ajudar a gente a entender o que é Deus estar entronizado acima dos querubins. Mas aqui é exatamente aquele momento em que Davi está trazendo a Arca da Aliança. E a Arca tinha na sua tampa os querubins. Então aqui é algo duplo. O Deus que está assentado acima dos querubins celestiais é também o Deus que se manifesta através da Arca da Aliança acima dos querubins que foram ali entalhados. A gente vê outros textos, Salmo 81, dá ouvidos, ó pastor de Israel, falando do próprio Deus, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Né? Mesma coisa lá, esse aqui, eu coloquei Salmo 81, aqui esse é o Salmo 90. Deixa eu ver se eu anotei aqui certo. É o Salmo 99, tá? Esse aqui é o Salmo 99, 1. Está 80, mas desconsidera, é 99. Salmo 99 diz, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Tinha até uma música assim, não tinha, antigamente? Reina o Senhor, tremam os povos. Só eu que lembro? Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Lembra disso? Tem gente que lembra. Então, aí essa ideia de Deus está entronizado acima dos querubins. Mais à frente a gente volta exatamente para isso. O que diz respeito à aparência destes seres? E é interessante que eles são descritos de forma única em cada relato. A gente não tem uniformidade nas descrições destes seres celestiais. Nós temos similaridades e diferenças. Temos elementos que se repetem, mas não necessariamente na mesma quantidade do relato anterior. Por exemplo, o texto nos mostra que eles têm aparência de figuras animais, multiformes, que são variadas tanto em quantidade quanto em tipo. Por exemplo, quando a gente falou ali do texto de Êxodo, onde Deus fala para poder construir, Êxodo 25, 20, construir os querubins em cima da tampa da arca, diz que os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa. Então, aquela primeira imagem que a gente viu, né? Os anjinhos assim, ou os querubins assim, melhor dizendo, né? Assim, um tocando no outro com o rosto virado para baixo. O que dá a entender de que eles têm um rosto, né? Um rosto, olhando para baixo, certo? E duas asas, não é? Conectadas umas com as outras. Então, um ser com um rosto, correto? Parece que não é bem assim. Porque Ezequiel, capítulo 41, verso 17, diz que no espaço em cima da porta, é uma visão que Ezequiel está tendo do trono celestial, e ele diz que no espaço em cima da porta, e até o templo, de dentro, de fora, em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia esculturas, a saber, de querubins e palmeiras. Entre um querubim e o outro querubim, havia uma palmeira. E olha, cada querubim tinha dois rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Ezequiel tem uma visão do templo celestial, e o que ele vê são esses entalhes, que ele diz de querubins. Mas esses querubins têm dois rostos. Um parece um ser humano, e outro que parece de um leão. Então, querubins são seres que têm dois rostos, correto? Não é bem assim. Porque ainda o próprio Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, vai falar de uma visão que ele teve. No capítulo 1 ele chama esses seres de seres viventes. E no capítulo 10 ele diz, esses seres viventes que eu vi são querubins. Olha o que ele diz no versículo 14 do capítulo 10. Ele diz, cada um dos... Aí algumas versões trazem dos seres viventes, mas isso não está no original, tá?
Isso é tentativa do tradutor humano de posicionar do que ele está falando. Então ele diz, cada um dessas figuras que eu estou descrevendo tinham 4 rostos. O primeiro era o rosto de um querubim, não explica muita coisa, né? O segundo é o rosto de um humano, e o terceiro o rosto de um leão, e o quarto o rosto de uma águia. Então parece que esses seres têm 4 rostos. E que um deles se parece com o rosto de um querubim. Agora veja, como eu disse, capítulo 10, ele está explicando aquilo que ele viu no capítulo 1. E no capítulo 1, ele dá mais ou menos a mesma descrição. Só que ao invés de falar o rosto de um querubim, ele fala o rosto de um homem. Homem, leão, águia e boi. Fala assim, Jean, como assim? É um rosto? São 2? Ou são 4? Bem-vindo à literatura hebraica. Como é que a gente entende isso? Bom, dá para entender que o que tem 4 tem 2 e tem 1, não é? Pode ser que os autores, ou esses que tiveram a visão, ao verem, viram uma coisa, não a coisa como um todo. Então, 4, tem ali o rosto de homem e o rosto de leão, ok, bate, e tem o outro que tem um rosto de querubim, que parece que é a mesma coisa que um rosto humano, humanoide, né? Então a gente vê e vai tentando fazer essa montagem. Mas por que essa forma múltipla de ver? O que isso significa? Vamos ver se mais para frente a gente consegue decifrar um pouco mais sobre isso. Então aqui ele vai dizer que estes, que aqui são apontados como seres viventes, o versículo 15 diz, os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar, lá na visão do capítulo 1. Diz, então, estes que eu chamei de seres viventes são estes querubins. Ele fala a mesma coisa um pouquinho mais à frente, aí nos versículos 20 e 21 do mesmo capítulo, do capítulo 10. Ele diz, estes eram os mesmos seres viventes que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. E debaixo das asas, o que parecia mãos humanas. Então o negócio vai ficando mais complicado, né? Porque se por um lado tem variedade de quantidade de rosto e de tipo de rosto, tem mais uma coisa que aparece em todas as visões sobre querubins. Não necessariamente do mesmo jeito. Ele sim tem asas. Anjo não aparece com asa na Bíblia, mas querubim aparece. A pergunta é, quantas asas? Quando a gente pensa no propiciatório ali, na tampa, dá para a gente imaginar 2, não dá? Conectadas. Aqui esse texto está falando de 4 asas, né? Então possuem asas. Mas quantas? Quando Salomão foi construir o templo, ele pegou aquela maquete que existia ali, né, aquela visão que ele tinha do tabernáculo, e transpôs agora de uma maneira suntuosa, com detalhes de ouro e tudo mais. E uma coisa que ele fez, lá em 1 Reis capítulo 6, verso 23, diz que no Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. E lá na frente, no verso 27, ele diz que pôs os querubins também no mais interior do templo. E os querubins estavam de asas estendidas, abertas. De maneira que a asa de um, pensa, 2 querubins. Então a asa de um tocava, diz o texto, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava a outra parede, e as suas asas, no meio da sala, tocavam uma outra. Está imaginando a cena? 2 querubins. Então um está com uma asa aqui nessa parede, o outro está com a outra asa na outra parede, e as asas do meio estão ligadas. Que isso nos faz entender que eram anjos de 2 asas, né? Mas a gente viu que naquela visão de Ezequiel, eles tinham 4 asas. São 2 ou são 4? Espera aí que complica um pouco mais. Isaías tem uma visão. E ele fala de uns seres, que ele não chama de querubins, ele chama de serafins. E eles também estavam nesse ambiente de trono, nesse ambiente de presença de Deus. Isaías tem essa visão. Esses serafins, então, estavam por cima dele. E cada um tinha quantas asas? 6 asas. 6 asas. Peraí, são 2? São 4? Ou são 6? Aí a gente pode de novo voltar, né? Se tem 6, tem 4, tem 2. Né? Tá aí.
Mas tudo bem. Diz o texto, então, que com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí você pode falar assim, Jean, talvez ele esteja falando de um outro ser espiritual. Né? Querubim é uma coisa, tem no máximo 4 asas. Né? Passou de 4 asas, é serafim. Talvez seja isso que ele está falando. Né? Mas aí a gente tem que pensar no que significa a palavra serafim. Ou melhor, a palavra seraf. Serafim é o plural de seraf. Seraf significa flamejante, né? Ardente, fulgor, brilhoso, poderoso. Então pode ser que a descrição que ele esteja fazendo são de seres que ele viu fulgores, né? Algo flamejante. Então ele diz, esses seres que eu vi são flamejantes. O que eu vi são flamejantes. Da mesma forma que Ezequiel chama esses querubins de seres viventes. Por que seres viventes? Eu não sei o que é. É alguma coisa que existe. Essa é a ideia de ser vivente. Né? O ser humano é um ser vivente, animais são seres viventes. Ele diz, eu vi alguma coisa vivo. O que ele está dizendo? Eu não vi um objeto inanimado. Eu não vi uma gravura. Eu não vi uma representação. O que eu vi era um ser vivente. E ele diz, esse ser vivente é um querubim. Então, querubim também é chamado de ser vivente. E parece que querubim também é chamado de serafim. Algo resplendoroso. E por que a gente pode conectar que querubim e serafim são a mesma coisa? Primeiro, pelo lugar onde ele aparece. Na sala do trono, diante da presença de Deus. Segundo, porque eles exaltam ao Senhor. Eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E depois nós vamos ver como no Novo Testamento isso está conectado, serafim e querubim. Mas antes, deixa eu só especular com você, não sei se você gosta de especulações, mas eu gosto de algumas especulações. A gente vai falar mais sobre isso mais à frente, quando a gente entrar em demonologia. Eu disse que seraf significa ardente, fulgor, né? Mas também, seraf é uma das principais palavras traduzidas para serpente. Serpente. Quando fala, por exemplo, lá em Números, que o povo começou a reclamar e tal, e Deus enviou serpentes abrasadoras no meio do povo, tem a palavra seraf lá. Inclusive, Isaías vai usar outras vezes, eu até anotei aqui, lá no capítulo 14, verso 29, e no capítulo 30, verso 6, a expressão serpentes voadoras. Comparando seres humanos, peçonhentos, né, a serpentes voadoras. E a palavra lá é seraf. E aí, agora eu especulo com você, tá? Só especulação. Especulação, tá? Especulação. Se existem seres, querubins, com rosto de leão, de águia, de qualquer outro? Leão, águia e boi. E ser humano. Será que o que Isaías está falando não seria um ser voador desse tipo com um rosto semelhante a uma cobra? Seria muita viagem da nossa cabeça pensar nisso? Que a visão dele fosse de um ser espiritual que tivesse uma representação de um rosto de uma serpente. Lembrando que Deus criou todos os animais, não é? Aí viaja comigo, tá? Viaja comigo. Uma serpente que voa e fala. Isso me lembra outra coisa. Não te lembra? De uma serpente falando e que quem ouviu, um ser humano que ouviu, não se assustou. Assim, peraí, estamos falando do Éden. Estamos falando da mulher conversando com uma cobra. Aí você fala assim, não, é muito para minha cabeça. Então quer dizer que no tempo de Adão e Eva, os animais falavam? Peraí, vamos devagar. Por que ela não assustou com uma cobra falando? E a maldição que Deus coloca sobre aquele ser específico não é, a partir de agora você vai rastejar sobre a terra? Se a partir de agora vai rastejar, é porque antes não rastejava. Se não rastejava, ou andava, qual é a segunda opção? Ou voava. Estão entendendo aonde eu estou tentando chegar, né? Há um texto muito debatido, em Ezequiel, capítulo 28, em que Ezequiel profetiza poeticamente contra o rei de Tiro.
e amaldiçoa o rei de Tiro. E compara o rei de Tiro a um ser, ele diz, você estava no Éden, jardim de Deus, de glória e de honra você era coberto, e você era um querubim ungido da guarda. Muitos olham para esse texto e interpretam que aquilo que Ezequiel está falando é a respeito de uma comparação entre Tiro e Satanás. Se isso for verdade, não seria esquisito Eva ouvir uma cobra falando no lugar onde céu e terra se encontram, não é? E que talvez este que nós chamamos de Satanás antes fosse um querubim ungido com um rosto semelhante ao de uma serpente. Não seria talvez uma grande viagem assim. Afinal, Apocalipse o chama de dragão, a antiga serpente. E o que é um dragão? Se não uma cobra voadora, um réptil voador. Então, de novo, é só especulação. É só especulação. Mas eu acho que tem um fundinho aí que dá pra gente viajar um pouco, né? Pois bem, quando eu digo que serafins e querubins são a mesma coisa, eu não estou sozinho nessa não, tá? Porque João, na sua visão de Apocalipse, mistura essas duas coisas numa visão só. E ele chama de querubim. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, versos 6 a 8, na visão que João tem, diz que diante do trono havia algo como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e à volta do trono, havia 4 seres viventes. Lembra de onde ele está importando essa palavra, essa expressão? Gente, Apocalipse é um resumão da Bíblia, tá? É por isso que é um texto tão difícil da gente entender. Lá tem praticamente menção a todos os livros da Bíblia do Antigo Testamento. Imagens, exemplos. Tá? Então você vai ver importação de palavra de tudo quanto é canto. Então, Ezequiel chama querubins de seres viventes. E aqui, João está dizendo que eu vi 4 seres viventes, cheios de olhos por trás e por diante. Quando você lê Ezequiel 1, a descrição que Ezequiel faz desses seres viventes é seres cheios de olhos, por dentro e por fora. Ou seja, por dentro das asas, que eles estavam cobertos, e por fora das asas. Lá no capítulo 10, ele diz, esses seres viventes são querubins, tá? Então aqui, João está dizendo que ele viu seres viventes com olhos para todo lado. Ele está voltando para Ezequiel capítulo 1. Aí ele diz no verso 7, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho, a um boi. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto ser era semelhante a uma águia voando. A gente não viu a mesma coisa em Ezequiel? Mas lá em Ezequiel a gente viu seres que tinham essas 4 faces. Agora João está vendo 4 seres, cada um com uma face. Pode ser que ele está vendo os 4 seres com 4 rostos, mas a parte que ele vê é identificada em cada um deles. Então ele está vendo aquele, mas está vendo a cara do homem, aquele, a cara do novilho, entendeu? 4 seres com 4 rostos, mas ele está vendo um rosto de cada e ele está identificando. Tá? É uma forma de interpretar. Mas olha, o texto não para aí. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, 6 asas, na visão de Ezequiel eram 4. Agora ele está dizendo que estes seres, com o rosto de homem, boi, têm 6 asas. 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor. Ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite. E eles proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Parece que João está mesclando Isaías 6 com Ezequiel 10. E ele pega aquelas figuras de Ezequiel 10 e mistura com as figuras de Ezequiel 6 e chama de seres viventes. Aqueles que são identificados como sendo os querubins. Então essa fusão aparece aqui, né, nesse texto. Então, ao longo de tudo isso que nós vimos, óbvio que aqui não é o Globo Repórter, né? Hoje nós vamos ver os querubins, como são, onde vivem, do que se alimentam, não é isso? Nós estamos olhando para os textos e tentando entender a partir do texto, ter alguma pista
um pouco sobre isso, sobre esses seres celestiais. Mas a ideia não é ser exaustivo na anatomia, mesmo porque a anatomia deles diz muito pouco. Quando Deus nos mostra seres celestiais, eu disse logo no início, sempre tem um propósito. Um propósito que afeta as nossas vidas, que afeta a nossa relação com Deus. Deus não simplesmente mostra por mostrar. Há sempre algo pedagógico. Quando Deus rasga os reinos celestiais e deixa alguém ver e contar aquilo que viu. Tudo isso nos ensina. O que nós vimos aqui é que esses seres espirituais, eles são guardiões da sala do trono. Sempre estão nesse lugar de trono. Que eles louvam Deus, o Rei, falando da sua santidade, falando que a terra toda está cheia da sua glória, falando que ele é exaltado acima de tudo, acima das hostes celestiais. É assim que o texto lá em Isaías vai dizer, que ele é, toda a terra está cheia da sua glória, que ele enche todas as coisas. O que parece é que estes seres celestiais estão mostrando que Deus está acima de tudo aquilo que é criado, seja espiritual, seja visível e material. Aponta para força, domínio, poder sobre criaturas diferentes. E esses seres são carregadores do trono de Deus. Eu falei para vocês que a gente ia ver um pouco sobre essa ideia de do que significa estar entronizado acima, né? Deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui. Vou colocar aqui. Então, aqui alguns dos papéis deles, né? São guardiões da sala do trono, fazem parte desse coral que louva a Deus e são carregadores ou a base do trono divino. É isso que significa entronizado acima dos querubins. Significa que Deus está colocado em cima dos querubins. Que Deus está sobre os querubins. Mas o que isso significa? Talvez algumas imagens do tempo ou de culturas que circundavam Israel quando esses textos foram escritos nos ajudem a pensar. Lembre que a linguagem que nós temos na Bíblia não está no vácuo. Ela faz parte de um contexto histórico e de um contexto cultural, em que haviam divindades, ou pelo menos aclamadas divindades entre outros povos, e que haviam domínios e reis que se colocavam como deuses no mundo antigo. Entre os babilônios era assim, entre os assírios era assim, entre os egípcios era assim. Os reis destes impérios se diziam filhos dos deuses, a representação humana de Deus. E uma das coisas que esses reis tinham eram tronos móveis. Tronos móveis. Que eram carregados por servos. Aqui temos algumas imagens assírias e babilônicas. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho aí. Então nós vemos aqui dois indivíduos carregando um trono com rodas. Aqui nós vemos outros dois carregando uma cadeira, um trono de um rei. Entre os egípcios também era assim. O faraó assentado num trono e os seus súditos carregando. Tá vendo? Carregando. Além disso, além desse carregar a presença do rei, dizendo onde esse trono está, mostra que a presença desse rei enche esse lugar, é domínio dele, tudo isso aqui é dele. Além disso, os tronos tinham também entalhes. A base dos tronos tinha entalhes. Temos até aqui, não sei se vai dar para enxergar, esse aqui é um trono de madeira, um trono egípcio, que tem a cara de um leão e os pezinhos do leão aqui, ó, estão na base. Aqui nós vemos também outro trono de ferro com a cara de leão, a patinha está aqui. Aqui é um trono de ouro com a cara de uma esfinge, com a patinha aqui. Tá vendo? Então nós vemos tronos com animais, com seres alados, com essa mescla de seres que são humanos ou que são animais e ao mesmo tempo tem asas. O que simbolizam todas essas coisas? Bom, no mundo antigo, o touro significava força, fertilidade. O leão significava realeza.
Então, esses seres humanos que arrogavam para si o lugar de Deus, entalhavam em seus tronos animais para dizer: nós somos soberanos sobre tudo. Estamos acima da força, da realeza, do poder, da fertilidade. E nesses seres híbridos que eles entalhavam, acima de seres visíveis e palpáveis e seres espirituais e celestiais. Era isso que os reis humanos proclamavam. Então, quando os profetas têm uma visão de seres espirituais embaixo do trono de Deus, carregando o trono de Deus, qual é a comunicação que está sendo feita aqui? Para onde isso aponta? O que teologicamente está acontecendo aqui? Uma mostra que enquanto seres humanos que arrogam para si o lugar de Deus sentam em tronos onde animais e seres espirituais são entalhados, o verdadeiro Deus, Rei e soberano sobre tudo e sobre todos, é carregado nas costas por seres espirituais reais, por seres celestiais que são absurdamente poderosos. Ao ponto de que Isaías diz que com a voz desses serafins, a estrutura dos céus se abalam. Esses relatos são também apologéticos, para mostrar que todos aqueles que arrogavam para si o lugar de Deus, nada mais eram do que imitações baratas daquilo que só Deus é. E ele, sim, é entronizado acima de verdadeiros seres espirituais. Acima, sim, de seres que se parecem com animais, porque Deus está acima de toda a realidade criada. Homens, bois, leões, águias, acima de tudo. E também acima de todos os seres espirituais. Deus é entronizado. Então, quando a gente olha para a Escritura e vê Deus está entronizado acima dos querubins, peço que você se lembre dessa imagem. Seres celestiais carregando o trono de Deus, o trono do Todo-Poderoso, o trono que enche os céus e enche a terra, que domina a realidade espiritual e domina a realidade terrena. Amém, gente? Então aqui é uma aplicação teológica de tudo isso aqui que a gente está tentando entender. Óbvio que a gente vai se deparar aí com limites. Limite de linguagem, limite de ideias. Né? Mas eu quero deixar aqui, terminar com uma frase de um estudioso hebraísta que eu gosto muito, um homem chamado Tim Mack, em que ele fala o seguinte a respeito de toda essa variedade espiritual. Ele diz: há muitos mistérios inexplicados na Bíblia sobre anjos e querubins. Mas o que é revelado é inspirador e belo. Nos lembra que o universo é um lugar mais misterioso do que nós podemos imaginar. E, em última análise, convida-nos a canalizar os nossos gratos louvores, aqui eu traduzi errado, nossos gratos louvores, junto aos seres celestiais, enquanto honramos o Criador, o Rei de todas as coisas. Se há algo que essas imagens nos mostram, é que, primeiro, nós somos muito limitados a respeito do que existe, seja visível, seja invisível. E a ciência já nos mostra bastante disso, né? Há um tempo atrás, a gente só enxergava o que estava aqui. Com o descobrimento ou com a invenção do microscópio, se abriu um novo universo. Com a invenção dos microscópios atômicos, se abriu para um novo universo, maior ainda. Com a invenção do telescópio, do Hubble, se abriu uma visão para um universo também cada vez mais vasto. E isso nós estamos falando daquilo que nós, seres humanos, conseguimos chegar até agora. No mundo material. E a gente olha para a Escritura e Deus diz: ah, mas não é tudo. Tem um monte de coisa que vocês não viram. Tem um monte de coisa nesse mundo que a gente nunca vai ver nesse mundo. Não vai ter condições. Não há olhos nu. A não ser que a gente encontre aí esses equipamentos caríssimos, a gente vai conseguir ter um vislumbre. E ainda assim, algumas coisas a gente não consegue ver, a gente só consegue ter os cálculos, as matemáticas daquilo. A gente consegue, pelos números que aparecem numa tela de computador, dizer isso é aquilo.
Mas ver, a gente não consegue. E se um dia a gente conseguisse catalogar todos os animais da face da terra, todas as plantas, sementes, frutos, animais marinhos, animais abissais que estão lá a quilômetros debaixo d'água, que agora que os cientistas estão conseguindo chegar lá com submarinos avançadíssimos, que pensavam-se que não existia nenhum tipo de vida, mas tem uns bichos esquisitos, uns bichos brilhantes, uns bichos feios, quilômetros embaixo d'água. Nós conhecemos mais sobre o espaço do que sobre o fundo dos mares. Ainda que a gente catalogasse tudo isso, o que esses textos nos mostram é ainda tem mais. Ainda tem seres espirituais que a gente não consegue nem descrever. Que aqueles que conseguiram ter um vislumbre, fala, tem 2 asas, não tem 4, não tem 6, tem um rosto, tem 2, tem 4. Ainda que a gente consiga olhar para esse mundo criado por Deus, vasto, humano, ainda existe um mundo criado por Deus, vasto e espiritual, que a gente não consegue nem arranhar a superfície dele. E eu não sei o que isso te fala, mas para mim fala muito sobre a grandeza de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre o poder de Deus. Porque tudo o que existe, seja físico e material, seja espiritual, só veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Deus trouxe toda essa complexidade e diversidade à existência por meio da sua palavra, por meio da sua voz, por meio do seu verbo. E João vai dizer que o verbo é o próprio Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe, visível ou invisível, sejam tronos, principados, potestades, tudo é sobre Jesus. É isso que Colossenses 1 diz. Tudo que é visível e tudo que é invisível. Tudo isso vai responder à glória de Jesus. Então, assim, muito daquilo que nós vimos aqui são tentativas de enxergar alguma coisa, uma especulação aqui e ali, mas bem clara sendo mostrado para vocês quando eu estou especulando e quando são ideias minhas. Mas no final das contas, o resumo de tudo isso é tudo sobre a grandeza de Deus. É tudo sobre a majestade de Jesus. Aquele que sustenta de pé todas as coisas nos céus e na terra. É Ele que mantém a ordem de todas as coisas. Amém? Próximo encontro, vamos ver o que a gente consegue arranhar um pouquinho mais desses seres espirituais, tanto nesse reino celestial bom, quanto num reino espiritual um pouco mais complexo e nada bom, que é o reino dos demônios e outros seres, que também são palavras que foram transliteradas, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso nos próximos encontros.